Olá! E o nosso assunto de hoje é pedidos. Assim como eu fiz com a petição inicial, eu vou fazer com esse assunto, tá, gente? Então, eu vou explicar o conceito para vocês e depois a gente vai entrar na parte mais técnica. Então, o que é o pedido? O pedido, ele representa o objeto da ação, o requerimento, que a parte faz ao judiciário, por meio da petição inicial. Não se concebe às partes o ingresso com uma ação em juízo se não for para pedir algo ao órgão jurisdicional, certo? Uma medida ou um provimento. Ele tem uma finalidade dupla, isso daqui é importante vocês entenderem. Obter a tutela jurisdicional do Estado, que é a condenação ou a declaração de algo, né? E fazer valer um direito subjetivo frente ao réu. Então, lembrando, a gente entra com uma ação porque a gente quer um provimento, certo? E qual que é o objeto dessa ação? O que a gente pede, né? Isso é o pedido. Por isso que a gente fala que é o objeto da ação. É o que a gente pede, certo? Olha a importância do pedido. O juiz, ele fica vinculado ao que foi pedido na ação, devendo decidir aquilo que foi apresentado pela parte, não podendo julgar além do que foi pedido, diferentemente do que foi pedido, ou não examinar em todo a amplitude do pedido formulado. Então, vejam, o pedido ele é algo tão importante, ele não é só um requisito obrigatório, ele é algo tão importante que até o juiz, até o julgador fica vinculado a ele. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção nesse requisito da petição inicial, no pedido. A gente tem que prestar muita atenção no que a gente pede e como a gente pede, a forma que a gente pede, certo? Eu vou falar para vocês agora as espécies de pedido. O artigo 322 do CPC fala que o pedido deve ser certo e o artigo 324 fala que o pedido deve ser determinado. Parágrafo 1. É lícito, porém, formular pedido genérico. É aquela coisa, a gente sabe que existe a regra, mas que existem as exceções. Certo? Qual que é a exceção para o pedido certo e determinado? A regra é pedido certo e determinado. Qual que são as exceções? Ações universais, se o autor não puder individualizar os bens demandados, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Como eu falei na petição inicial, o que acontece? Nem sempre a gente vai ter um valor certo ou determinado. Ou nós vamos saber todos os bens constantes, ou todos os valores, todos os montantes. Então, nesses casos, né, são as exceções em que nós podemos formular um pedido genérico. Eu vou explicar para vocês as espécies de pedidos, vocês vão entender melhor. O que é o pedido determinado? É aquele definido quanto a quantidade e qualidade. Quando não podemos quantificar ou qualificar, chamamos de pedido indeterminado ou genérico. Então, toda vez que você tem um pedido que você pode definir a quantidade dele ou a qualidade dele, você tem um pedido determinado. Por exemplo, quando você entra com uma ação, você precisa de descumprimento de um contrato, pagamento de uma multa, você já tem aquilo definido, você já tem aqueles valores definidos, certo? Então, isso é um pedido determinado. Agora, quando a gente não pode quantificar ou qualificar, a gente chama de pedido indeterminado ou genérico. Pedido imediato não pode ser genérico, ele deve ser determinado. Contudo, o pedido imediato pode ser genérico, nos casos especificados no parágrafo 1º do artigo 324. O que é o pedido imediato e o pedido imediato? Pedido imediato se relaciona com o direito processual. Gravem isso aqui. É a pretensão do autor a uma sentença, a uma execução ou a uma medida cautelar. Ou seja, o pedido imediato está ligado ao processo, ele está ligado à matéria processual. O pedido imediato se relaciona com o direito material. É o próprio bem jurídico que o autor procura proteger com a sentença. Então, quando a gente fala de direito imediato, a gente está falando de procedimentos processuais, de direito processual. Quando a gente fala de pedido imediato, a gente está falando do direito material, certo? Daquilo que está previsto no Código Civil, né, que o autor tem direito, que o réu violou, essa é a diferença de um para outro, tá bom?
Aqui eu fiz ele separado para vocês gravarem, porque eu achei mais fácil de entender. Porque muitas pessoas confundem o alternado com o sucessivo, com o cumulado. Então, vamos lá, certo? Aqui eu coloquei o que são cada um e onde eles estão previstos. Então, no artigo 325 está previsto o pedido alternado. Olha que legal, o pedido alternado, quem escolhe é o réu, certo? Os pedidos, ele tem a mesma hierarquia. E são duas ou mais maneiras de cumprir a obrigação. Então, toda vez que a gente faz um pedido alternado, a gente tem que entender que quem tem o direito de escolher é o réu. O autor não vai escolher, o juiz não vai escolher, é o réu que vai escolher. Certo? Os pedidos, ele tem a mesma hierarquia, eles não são diferentes entre si. E são duas ou mais formas de cumprir a obrigação. Por isso que é o réu que pede, né? Porque é ele que precisa cumprir a obrigação. Está previsto no artigo 325. Agora, o pedido sucessivo, quem escolhe é o juiz. Ele tem hierarquia diferente. Agora a gente vai falar do pedido sucessivo. Olha só a diferença. No pedido sucessivo, quem escolhe é o juiz, certo? Então, o autor não vai escolher, o réu não vai escolher. Quem vai escolher é o juiz. Ele tem hierarquia diferente, certo? Não é a mesma coisa. Cada pedido é uma coisa. E só será apreciado o pedido subsidiário se o negado principal. Então, por exemplo, o juiz jamais vai apreciar o pedido subsidiário, por isso que a gente chama de sucessivo, né? O que vem depois, se ele apreciou o principal. Então, se ele não apreciou o principal, aí ele vai para o outro. Por isso que é sucessivo. Entendeu? É assim, eu quero isso aqui. Mas se você não der esse, pode ser esse, ou pode ser esse, ou pode ser esse. Esse é o pedido sucessivo, certo? Previsto no artigo 326 do CPC. Agora a gente vai para o pedido cumulado. Autor pede reconhecimento de vários pedidos. Aqui a diferença, certo? Alternativo, réu que pede. Sucessivo, quem escolhe é o juiz. Aqui no cumulado é o autor, é prerrogativa do autor. Então, o autor vai pedir reconhecimento de vários pedidos, e não um ou outro. Ele vai pedir para que vários pedidos sejam reconhecidos. Entendeu a diferença? Por isso que é cumulado, não é sucessivo. Sucessivo é um ou outro. Cumulado é este, este e este, certo? Pedidos são compatíveis, lógico, mesmo juiz e procedimento. Eu vou explicar isso daqui para vocês. O que é pedidos compatíveis, mesmo juiz e procedimento? Olha o exemplo que eu coloquei. Uma investigação de paternidade cumulada com registro civil, cumulada com pensão alimentícia. São ações diferentes, mas elas podem ser pedidas todas num procedimento só. Por quê? Porque são pedidos compatíveis entre si, certo? A investigação de paternidade, o registro, porque teve a investigação, foi comprovada a paternidade, então a gente já pede o registro. E a pensão alimentícia. Então, são pedidos compatíveis e são do mesmo juízo, são do mesmo procedimento. Não é um procedimento, um pedido é um procedimento, o outro pedido é um outro procedimento. Então, dá pra gente fazer, por isso que chama de pedido acumulado, dá pra gente fazer tudo de uma vez, certo? Previsto no artigo 327. E a gente tem as prestações periódicas. Após formulada a primeira parcela, as demais parcelas são devidas. Constitui modalidade de pedido implícito. Sabe como vocês vão entender isso? Com o exemplo que eu coloquei aqui, da pensão alimentícia. Ó, após formulada a primeira parcela, são devidas as demais parcelas. Quando a gente entra com uma ação de pensão alimentícia, você entra com um pedido, certo? E já é automaticamente, por isso que eu coloquei até modalidade de pedido implícito, que automaticamente o réu tem aquela obrigação. E ele tem que pagar a pensão, que são as prestações periódicas, certo? Ali todo mês, até uma certa idade, até um certo período. Então, isso são prestações periódicas, certo? Então, a primeira parcela de pensão que ele paga, já se entende que ele tem toda a obrigação de pagar todo o restante. Por isso que, após formulada a primeira parcela, as demais são devidas, até acabar aquela obrigação, certo?
As prestações periódicas está prevista no artigo 323 do Código de Processo Civil. Gente, não é difícil. Com essas pequenas diferenças que eu mostrei para vocês vão conseguir entender, né? Não vai confundir mais as espécies de pedidos, tá bom? E acabamos por aqui. Qualquer dúvida, vocês mandem a pergunta de vocês, tá bom? Até mais.